Hoje a gente vai falar sobre uma alternativa ao Raspberry Pi para rodar o Home Assistant que não seja tão cara quanto o Intel NUC. Como eu falei para vocês no vídeo sobre o NUC que eu uso aqui em casa, eu usava um Raspberry Pi 3 e eu tinha vários problemas de estabilidade e lentidão que fizeram eu trocar ele pelo NUC. Quando eu comecei a automação da clínica da minha namorada, eu coloquei esse mesmo Raspberry que eu usava aqui em casa para rodar o Home Assistant lá. E ele funcionou relativamente bem, já que lá não tem tanta coisa rodando quanto aqui em casa. Só que tinha algumas coisas me incomodando, tipo a lentidão para abrir o stream da câmera e o tempo absurdo que ele levava para reiniciar o sistema. Esse último para mim é bem importante, porque como lá é um lugar comercial, se acontece alguma coisa eu não posso esperar 15 ou 20 minutos até o Home Assistant reiniciar. Tendo isso em mente, então eu resolvi procurar alternativas para rodar o Home Assistant lá. Claro que a minha primeira opção seria o Intel NUC, que é o que eu já uso aqui em casa, mas com o preço atual das coisas não ia ser muito viável, e também não faz sentido botar uma máquina tão potente para rodar tão pouca coisa lá. Aqui em casa o meu NUC ele roda vários add-ons do Home Assistant que são mais pesados. Por exemplo, eu tenho um HD externo ligado na USB do NUC que está sendo compartilhado com o Samba NAS, que é um add-on modificado para compartilhar drives USB na rede. Junto com ele eu tenho também um add-on do Transmission para baixar a torrent direto nesse HD externo, e um outro add-on do Plex NAS para fazer stream de vídeos e etc. direto desse HD externo para minha TV. Aliás, eu fiz um tutorial sobre todo esse setup no fórum do Home Assistant Brasil. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por isso. Bom, então como lá eu não preciso dessas coisas todas que eu uso aqui em casa, eu procurei por alternativas mais em conta. Uma delas seria só um Raspberry melhor, como o Raspberry Pi 4, mas ele também não é tão barato assim. Ele está sendo vendido por $50 para a versão de 2 GB de RAM, até uns $90 pela versão de 8 GB. Isso dá hoje 300 a 600 reais, dependendo da versão e da cotação do dólar. E ainda assim eu ia continuar com o problema de usar um cartão SD. Hoje em dia até tem como rodar o Home Assistant num SSD externo no Raspberry, mas é mais uma coisa que eu teria que colocar na conta. Outra coisa que isso não ia resolver é que o Raspberry é um sistema com arquitetura ARM, e nem todos os add-ons são suportados nessa arquitetura. No NUC, por exemplo, eu uso o Visual Studio Code para editar os arquivos de configuração do Home Assistant e essas coisas. E ele é um add-on que ele só é suportado em arquiteturas x86-64. Tipo a do Core i3 que tem nesse NUC. Eu não estou dizendo que o Raspberry 4 é uma opção ruim. Inclusive, no futuro eu gostaria de testar ele e fazer uma comparação do Home Assistant rodando nele, no Raspberry 3, no NUC e até na minha solução atual. Então se eu fizer um vídeo disso, é bom você se inscrever no canal e tá com o sininho tocado para receber notificação de quando esse vídeo sair. Tá, desconsiderando o Raspberry, eu achei outras opções. Uma delas é aquelas mini TV Box que o pessoal usa para ver canais IP na TV. Mas pesquisando um pouco eu cheguei à conclusão que a melhoria de performance não ia ser tão grande. Daí eu encontrei um tipo de computador que se chama Thin Client. Eles são feitos para ser usados tipo por atendente de caixa de loja, onde eles precisam de um computador bem simples que só acessa um servidor. Existem vários tipos de Thin Client, com processador Intel, AMD e até ARM. E você pode dar sorte de achar eles bem barato, porque acontece das lojas trocarem todo o sistema deles e botar tudo para vender ao mesmo tempo. Numa dessas eu peguei 2 desse Thin Client HP, modelo T5745, por só R$150 cada. Eles vêm com armazenamento flash, que usa essas plaquinhas de 1 ou 2 GB de capacidade. Mas eles também suportam a interface SATA, que eu usei para instalar um SSD de 120 GB. Mas espera aí, não sai comprando esse modelo porque não deu tudo certo não. Quando eu comprei, eu falhei em pesquisar qual a arquitetura do processador dele, que é um Atom N280. Acontece que a arquitetura é x86, ou seja, ele é um processador de 32 bits, e o Home Assistant não é oficialmente suportado nessa arquitetura. Eu até consegui recompilar o ResOS para 32 bits, mas ele não funcionou 100% e vários add-ons não podiam ser instalados. Então, infelizmente, eles vão ter que ficar guardados aqui para um próximo projeto. Depois disso eu fiquei bastante tempo procurando por outro Thin Client ou um mini PC que não fosse muito caro, não gastasse muita energia e funcionasse bem, com a arquitetura certa. Foi aí que eu achei um mini PC que eu acabei usando. Ele na verdade é uma placa-mãe modelo Mini ITX, que são aquelas bem pequenininhas, que ele já vem embutido o processador Celeron J1800. O que eu achei ótimo dessa placa é que ela não precisa de uma fonte de computador, porque ela tem uma entrada para uma fonte de 12 volts, daquelas comuns que você liga direto na tomada, que inclusive já veio com ela. Eu encontrei essa no Mercado Livre por R$350, mas tem vários modelos semelhantes no AliExpress e em outros sites até mais barato. Eu vou deixar alguns links de modelos parecidos que eu achei aqui na descrição para vocês. Mas procurando por Celeron J1800 ou J1900, você já vai achar bastante coisa.
Para ter a plaquinha funcionando, eu só precisei adicionar uma memória RAM DDR3 daquelas pequenas de notebook, um SSD SATA e um gabinete. Para memória, eu usei um pente de 4 GB de RAM, que eu tinha aqui sobrando de um computador velho. E pro SSD, eu usei aquele mesmo de 120 GB que eu tinha tentado usar com o Thin Client. Pro gabinete, eu podia ter comprado qualquer um, que suportasse o modelo Mini ITX, mas por que comprar se eu posso só imprimir? Olhando no Thingiverse, eu até achei alguns modelos de case que eu gostei, mas no final eu decidi ir pelo caminho mais difícil e acabei desenhando o meu próprio no Fusion 360. Foi um processo bem demorado e eu tive que fazer algumas iterações até chegar no modelo final, mas eu gostei bastante do resultado. Eu coloquei todos os arquivos desse meu case no Thingiverse, e eu vou deixar o link para vocês aqui também, caso alguém também queira imprimir. O gabinete tem uma base que é onde a placa vai presa com parafusos, nesses inserts de latão, que são fixados na peça impressa usando um ferro de solda. Essa base deve servir para qualquer placa de padrão Mini TX, não só para essa aqui. Um case normal comprado já viria com um botão e com uma luzinha indicando se ele está ligado. Essas coisas geralmente vão ligadas na placa-mãe no conector de painel frontal. Como eu não tinha isso, eu acabei fazendo uma improvisação que eu gostei bastante. Para o botão de liga-desliga, eu acabei usando um switch de teclado do padrão Cherry MX, que eu tinha aqui sobrando de quando eu montei meu teclado mecânico. Esses switches eles já têm um espaço para colocar um LED, caso você queira fazer um teclado com um backlight. Eu aproveitei esse espaço para botar o LED que indica se o PC está ligado ou não. Mas como eu não ia usar uma keycap transparente, eu acabei deixando ele colado com cola quente virado meio de lado, para que ele desse um efeito legal e iluminasse em volta do botão. Para a keycap eu podia só ter pego uma pronta de um teclado e botado ali também, mas eu quis fazer uma que combinasse com o gabinete e que também tivesse o iconezinho de power. Eu desenhei essa keycap para imprimir com uma técnica ótima que eu aprendi com o Devin do Make Anything. Basicamente a ideia é que você consegue imprimir a superfície de baixo de uma impressão colorida, fazendo várias impressões com cores diferentes. Para a keycap eu testei várias combinações de cor. Eu acabei fazendo ela com símbolo branco, daí eu troquei o filamento por um filamento preto para imprimir o resto dela. Aliás, a primeira impressão do case foi em branco, e daí ficava bem legal o efeito do LED do botão quando ele estava ligado. Na segunda iteração, eu achei que o case ia ficar melhor em preto, mas isso acabou cortando esse efeito legal do LED. O que eu fiz para meio que arrumar isso foi usar uma caneta Posca branca para pintar a parte onde o botão é encaixado, assim o LED consegue aparecer um pouco mais. Eu fiz a parte de trás da base para colocar o escudo plástico que já veio com a placa-mãe, mas o meu estava cortado muito errado, ficava sobrando um pouco de um lado da placa e faltando no outro. Eu achei mais fácil só desenhar um escudo igual. Eu já aproveitei e adicionei buracos para ventilação e imprimi ele preto para combinar com o resto do case. Também para ventilação, eu deixei os dois lados da base bem abertos, com vários furos em formato de grade. Na tampa, eu primeiro tinha colocado o logo do Home Assistant gravado em baixo relevo, mas além desse ter ficado muito grande, eu achei que ficou meio feio. Depois de já ter feito a keycap, eu resolvi usar a mesma técnica para fazer o logo já um pouco menor em branco e o resto da tampa em preto. O SSD ele vai preso por 4 parafusos na parte de baixo da tampa e conectado com os cabos de energia e SATA direto na placa-mãe. E essa tampa ela vai fixada na base usando 4 parafusos, também com aqueles mesmos inserts de latão. Com o case feito, foi a hora de decidir como é que eu vou instalar o Home Assistant nessa placa. Primeiro eu fiz exatamente o mesmo processo que eu mostrei para vocês no vídeo do Nuke, inclusive usando a imagem feita para ele pelo ResOS. Funcionou tudo certinho, só que eu descobri um defeito na BIOS dessa placa-mãe. Ela não responde direito aos sinais de desligar e reiniciar de um sistema operacional. Normalmente, quando um sistema operacional manda um sinal de desligar, a BIOS que corta a energia para a placa. Mas isso não está acontecendo nela. O sistema inteiro desliga, mas a placa continua energizada. Ele tem que segurar o botão de power dela até ela realmente desligar. Eu até tentei achar uma atualização de BIOS que arrumasse esse problema, mas como essa placa é feita por um fabricante chinês, sem muito marca definida, nem documentação, foi bem difícil achar qualquer coisa. Isso não é um grande problema, ainda mais se você for usar ele na sua casa. Mas eu fiquei meio apreensivo de deixar ele assim na clínica, e um dia precisar reiniciar ele remotamente e ter que ficar esperando alguém ir lá e segurar o botão. Então aproveitei essa situação para fazer a instalação do Home Assistant pelo Proxmox, que para quem não sabe é um sistema operacional gerenciador de máquinas virtuais. Como nesse tipo de instalação o Home Assistant roda dentro de uma máquina virtual dentro do Proxmox, eu posso reiniciar só a máquina virtual remotamente sem ter que reiniciar o sistema inteiro e lidar com o problema ali do power.
Então, para isso, primeiro tem que se instalar o Proxmox. O processo é que nem instalar um Windows ou Linux qualquer. Tem que colocar a imagem do instalador num pendrive, que eu fiz usando o Balena Etcher. Daí é só colocar o pendrive no PC e fazer o boot por ele. Eu tive um problema fazendo essa instalação que eu acho bem importante vocês saberem. Eu estava usando um monitor HDMI conectado na placa, e quando eu escolhi a opção de instalar o Proxmox, ele ia para uma tela cinza e ficava ali. Eu descobri que se eu usasse um monitor VGA, isso não acontecia. O problema é que o Proxmox estava achando que meu monitor HDMI era um monitor secundário, mesmo não tendo nada conectado no VGA. Para resolver isso, você pode só usar um monitor VGA mesmo, ou no menu do Proxmox apertar a tecla E e adicionar vídeo igual EDP-1 2.D no final dessa linha. Isso vai fazer que a saída VGA seja desativada e que a HDMI vire a saída de vídeo principal. É só apertar Ctrl X ou F10 para continuar. Na instalação, você só precisa escolher qual HD você vai querer usar, selecionar o país, fuso horário e o layout do teclado, criar uma senha para o usuário root e cadastrar um e-mail de usuário. Depois é só esperar toda a instalação terminar e o sistema reiniciar, já entrando direto no Proxmox. Quando ele iniciar, vai aparecer uma mensagem dizendo para acessar a interface web dele. É só entrar no endereço IP dele com a porta 8006, usando HTTPS no seu browser. Entrando nesse endereço, você vai ter que usar o usuário root com a senha que você definiu na hora da instalação. Agora, para instalar o Home Assistant no Proxmox, o jeito mais fácil é usar um script que já faz quase tudo para você. Estando no terminal do Proxmox, seja por SSH ou usando um teclado conectado nele mesmo, é só colar esse comando aqui, que vai baixar um script e rodar ele. Esse script baixa a imagem mais recente do Home Assistant e instala ela com uma máquina virtual. Para mim, a máquina criada tem o ID 100. Voltando à interface web do Proxmox, eu vejo que ela apareceu ali no menu da esquerda, mas antes de rodar ela, eu precisei ir na aba Hardware e alterar as alocações de recursos. Para a memória RAM, eu comecei colocando metade do que eu tinha disponível, ou seja, 2 GB. Mais tarde eu acabei trocando isso para 4 GB mesmo, já que esse Proxmox vai rodar só o Home Assistant e nenhuma outra máquina virtual. O processador eu mudei para 1 socket e 2 cores, já que esse Celeron é dual core. Por último, eu redimensionei o tamanho do HD dele, que por padrão vem com 32 GB. Eu estou usando o SSD de 120 GB, mas o Proxmox usa parte desse espaço. Por isso eu acabei alocando 64 GB só para o Home Assistant, que é mais do que o suficiente e me deixa com espaço sobrando se eu quiser fazer backup ou instalar alguma coisa no futuro. A VM ela já é configurada para iniciar automaticamente quando o Proxmox liga, mas essa primeira vez tem que clicar em Start no canto superior direito. O Proxmox mostra nesse dashboard o quanto de CPU e RAM está sendo utilizada, que é bem legal para você ficar de olho se está tudo bem. Para acessar o Home Assistant em si, é só usar o IP que aparece na aba de Summary, junto com a porta 8123. Quando o Home Assistant terminar a instalação dele, é só configurar ele normalmente, seguindo as instruções que aparecem ali na tela. Como eu estava migrando uma instalação já existente, eu coloquei qualquer nome de usuário mesmo só para concluir essa instalação. Para restaurar o meu backup, eu instalei o add-on do Samba, que me permitiu acessar as pastas do Home Assistant no meu PC. Aí eu copiei o arquivo de backup do meu Raspberry antigo e colei na pasta de backup desse Home Assistant novo. Daí foi só em imagens do sistema e mandar restaurar tudo. Depois de terminar a restauração, ele vai reiniciar e tá feito. Daí eu posso logar com a conta que eu usava no meu Raspberry e tudo vai estar lá como estava antes. Dá pra ver que tudo ficou muito mais rápido comparado com o Raspberry que eu usava antes. Desde o tempo que a interface demora para carregar, o tempo que leva para checar as configurações e, mais importante, o tempo de reiniciar o core. Comparado com o Nuke, claro que ele não é tão rápido assim, mas como eu falei antes, eu não preciso de toda essa performance lá. E além de lá ter ficado mais rápido, agora eu consigo instalar os add-ons que o Raspberry não suportava antes por causa da arquitetura, tipo o Visual Studio Code que eu falei antes para vocês. Outro que eu acho bem legal é o Jupyter Lab, que no meu Home Assistant eu uso para rodar vários programas, incluindo um que eu fiz que tenta prever estatisticamente se o dólar vai estar subindo ou descendo num dia específico do mês. E por incrível que pareça, a maioria das vezes ele acerta. No final, eu gostei bastante do resultado, e eu acho que esse tipo de mini PC é uma boa alternativa com um ótimo custo-benefício. Mas assim, você não precisa usar esse modelo em específico. Você pode usar um notebook antigo, ou até um PC mais velho que está já parado. Só tem que ficar esperto que o processador tem que ser 64 bits. E também tem que cuidar com o consumo de energia de cada máquina. Se alguém aí está usando um setup parecido, ou tem alguma indicação de máquina que funciona bem, deixa um comentário que eu vou gostar bastante de ver. E não se esqueçam de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber notificação de vídeos novos. Então, como sempre, fiquem em casa, se cuidem e eu vejo vocês na próxima.